Existe uma força que, em certos momentos, é necessária. Quando a pessoa está paralisada, sem ânimo, sem movimento e quase desistindo de agir, ela precisa recuperar alguma percepção de valor. Precisa conseguir dizer: eu posso me levantar. Existe algo que depende de mim. Eu ainda tenho uma responsabilidade diante da vida. É isso que essa porção 39 nos ensina, por meio de um paradoxo. Uma força que normalmente poderia alimentar orgulho, pode, naquele momento, retirar a pessoa de uma espécie de morte interior. Ela devolve ânimo, coragem, iniciativa, capacidade de agir. Mas essa mesma força não pode permanecer ocupando o centro. Depois de levantar a pessoa, ela precisa retornar à medida. Precisa reconhecer que a capacidade veio de uma origem maior. Que agir não significa possuir a visão. Que ter força não significa estar sempre certo, porque a mesma força que retira alguém da paralisia pode, se não for novamente medida, começar a contaminar a percepção. E é exatamente aí que essa porção 39 se encontra com a porção 40, a próxima porção. Nela, Dylan está em movimento. Ele sabe aonde quer chegar. Possui inteligência, linguagem espiritual e capacidade de percepção, mas já não está tão comprometido com a própria direção que não consegue mais reconhecer o limite diante dele. A burrica para, desvia, comprime o seu pé contra a parede e Dylan interpreta tudo como desobediência. Para ele, o problema está no animal. A burrica estaria atrasando, resistindo e impedindo o avanço. Mas ela está enxergando aquilo que ele não vê. Existe um limite real. A interrupção não era oposição, era proteção. A porção 39 mostra uma força que precisa ser usada para levantar. A porção 40 mostra essa mesma força depois que deixou de retornar à humildade e começou a governar a visão. Dylan não estava sem força. Estava cheio demais da própria direção. E quando uma força ocupa o centro por tempo demais, ela começa a decidir o que a pessoa consegue enxergar. Tudo que facilita parece confirmação. Tudo que interrompe parece inimigo. Todo alerta parece falta de apoio. Toda resistência parece algo que precisa ser vencido. A pessoa não pergunta mais: o que esse limite está tentando me mostrar? Ela apenas tenta remover ele. E talvez isso aconteça também com a gente. Uma força que foi necessária para sobreviver pode continuar ativa depois que o perigo passou. A firmeza pode se transformar em rigidez. A confiança pode se transformar em autossuficiência. E a iniciativa pode se transformar em incapacidade de ouvir. Aquilo que nos levantou pode começar a nos cegar. Por isso, a pergunta dessa semana não é apenas: o que me dá força para continuar? É também: essa força ainda está servindo à vida ou já está decidindo o que eu me permito enxergar?